Confessamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, perante vós, nossos irmãos e toda a companhia dos céus, que temos pecado excessivamente contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos, por nossas ações, por nossa omissão, em nossas palavras ou em nossos pensamentos, por nossa culpa, nossa própria culpa, nossa tão grande culpa. Rogamos-te, ó Deus, que nos conceda verdadeiro arrependimento e por amor do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos os pecados e dá-nos a graça de Te servirmos com alegria, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. A beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo que sou. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
do resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Parabéns para todos os pais aqui, que Deus venha conceder cada vez mais sabedoria para nós e instruirmos a vida dos nossos filhos. E como é Dia dos Pais, eu gostaria de falar algo relacionado ao nosso dever de paternidade, e para isso eu gostaria que você abrisse comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler o verso 4. Embora seja uma recomendação aos pais, né? Pai e mãe. Efésios 6, nós vamos ler apenas o versículo 4. Efésios 6, verso 4. Esperar todos encontrarem. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Em Colossenses, Paulo vai falar para que nós não venhamos trazer desânimo para os nossos filhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito possa ministrar nos nossos corações nessa noite, nesses breves minutos que vamos refletir à luz dessa palavra, que o Senhor venha direcionar esse momento, leva cativo o nosso pensamento, o nosso coração, até a Tua presença, é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo escreve essas palavras em um contexto onde os pais eles possuíam autoridade absoluta sobre a vida dos filhos. Naquele contexto, os pais poderiam vender os seus filhos, poderiam escravizar os seus filhos, castigar severamente os seus filhos e até matar os seus filhos, dependendo das circunstâncias, se eram enfermos, doentes, o pai poderia fazer inclusive isso.
Naquele contexto romano, havia nas casas uma espécie de porta giratória, e se o pai não quisesse mais o filho, ele colocava o filho lá, virava aquela portinha e o filho ficava para o lado de fora, e no final do dia o pai virava a porta, e se o filho continuasse ali, ele tinha que ficar com o filho. No entanto, quando colocava ali, era no sentido de doar, de entregar o filho. Eu não quero mais ter responsabilidade sobre o meu filho. Quem passasse e visse uma criança ali, poderia pegar essa criança e levar embora. Então era comum naquele contexto esse tipo de relacionamento do pai com o filho. Ele tinha autoridade total sobre a vida das crianças. Então é nesse contexto de autoridade absoluta do pai sobre o filho que Paulo escreve essa carta, orientando os pais cristãos a terem um modelo de paternidade não igual do Império Romano, mas o modelo de paternidade tinha que ser um reflexo da paternidade do próprio Deus em relação a cada um de nós, em relação ao Filho Cristo Jesus, em relação a cada um de nós. Esse é o modelo de paternidade, não aquele modelo do Império Romano. Sempre é bom lembrar que quando Paulo escreve a carta dos Efésios, também aos Colossenses, que ele fala muito sobre igreja, ele está querendo falar o que a graça faz e como ela começa a reordenar tudo. Lembra que alguns domingos eu falei sobre o arranjamento de Deus para o casamento. E aqui mais uma vez Paulo está falando do arranjamento de Deus, depois da graça, agora em relação aos pais e os filhos. Então Paulo está reordenando tudo ao redor de Cristo Jesus e como que funciona a relação de pais e filhos. E o primeiro imperativo que ele traz aqui para os pais, ele tem uma conotação negativa. Pais, não irritem os seus filhos, para não levá-los à indignação, à ira, à rebeldia, à revolta, para eles não se tornarem revoltados, indignados. Não provoque a ira sobre eles. A primeira conotação é negativa, e eu gostaria de pensar, como é que nós podemos causar ira nos nossos filhos? Quais posturas que nós podemos ter e que vai gerar esse tipo de revolta na vida deles? Como é que um pai gera essa revolta no coração de um filho? E eu queria pensar algumas coisas que, evidentemente, você talvez saiba, mas é sempre bom a gente ter em mente. Porque a primeira postura de um pai que pode gerar essa indignação, esse filho revoltado, é quando nós somos excessivamente protecionistas. Quando você protege demais o seu filho, quando você tem uma postura excessivamente protecionista, você pode levar o teu filho à indignação e à revolta. No nosso contexto é muito comum esse tipo de postura de proteção demais para os filhos. O filho não pode ouvir nenhuma palavra negativa, ele não pode levar uma disciplina, o filho não pode ter uma palavra forte de confronto, porque a gente está sempre com medo de causar algum tipo de trauma, e nós nos esquecemos muitas vezes, a nossa geração mais antiga, que ouvimos muitos nãos dos nossos pais, teve muita vara, muita disciplina, muita palavra que a gente precisava ouvir em momentos que a gente estava indo por um caminho errado, a gente precisava ser corrigido, e às vezes a gente, talvez por conta de algum trauma, por que é que seja, a gente quer ter uma postura de educação para os filhos, muitas vezes, que a gente protege demais, evitando que eles tenham talvez algum tipo de trauma, de sofrimento, e como eu falei há muitos domingos atrás, a gente muitas vezes com essa postura de proteger excessivamente, tira dos filhos um elemento que é fundamental para eles amadurecerem, que é o sofrimento. Nós crescemos com o sofrimento, nós amadurecemos com o sofrimento, com os nossos erros nós aprendemos e crescemos, amadurecemos, e às vezes a gente, com medo do nosso filho ter algum tipo de problema, a gente vai tentando evitar a qualquer custo que eles se deem mal na vida, que eles deem cabeçada na vida, e eles têm que aprender muitas vezes dessa forma. A gente não pode querer proteger em todo o tempo. Por quê? Porque o sofrimento faz com que eles amadureçam, com que eles cresçam. Quando nós temos essa postura, a gente evita o crescimento deles. Por quê? Porque crescer dói. Nunca viu a dor do crescimento? Crescer dói. Eu vejo às vezes até no âmbito do estudo, a gente quer facilitar, quer dar tudo mastigado para eles. Ah não, vamos dar uma literatura mais fácil, mais simples, vamos ajeitar, facilitar a vida deles. Gente, o estudo faz a gente
ter que perder noites de sono, a gente tem que se esforçar, a gente tem que se esforçar com uma literatura difícil, até a gente ir aprendendo, faz parte, doer faz parte do crescimento. E às vezes hoje em dia, os pais querem tirar qualquer tipo de dificuldade dos filhos. Talvez porque tiveram uma vida muito difícil no passado, falaram, eu quero que meu filho tenha uma vida melhor que a minha, e aí você tenta facilitar a vida dele, mas na verdade você está dificultando, você está cada vez mais postergando o amadurecimento dele. A primeira coisa que a gente pode pensar, que pode gerar uma revolta neles, é quando nós protegemos demais os nossos filhos. Deixa ele crescer, deixa ele sentir as dificuldades da vida, deixa ele tomar uns tombos de vez em quando, faz parte para ele aprender os limites da vida, os limites da caminhada dele. A primeira postura que eu queria ser breve nessa noite, é quando a gente protege excessivamente. Mas um outro fator que a gente pode acabar gerando indignação e revolta, é quando nós temos favoritismo ou predileções de filhos. E nenhum exemplo bíblico é mais pontual nesse sentido do que a história dos patriarcas. Porque olhar para a história dos patriarcas é não apenas ver a graça de Deus e a bondade de Deus e como esses homens andaram com Deus, mas também é ver as suas falhas. A Bíblia não esconde as falhas dos filhos de Deus. A Bíblia não fica preocupada em apenas passar a narrativa do bom, da vitória. Ela faz questão de mostrar os nossos fracassos, os nossos erros. Aliás, tem 2 livros enfatizando a história dos reis de Israel. Você pode olhar que tem um livro que fala muito mais das virtudes, das conquistas, e um que deixa exposto as misérias, as vulnerabilidades, as dificuldades, os pecados. Não é só mostrar o rei Davi que triunfa, é mostrar o rei Davi que comete adultério, que faz besteira na vida, que negligencia os filhos. A Bíblia não esconde a fragilidade humana, não esconde a nossa pecaminosidade. E ali nos patriarcas a gente vê essa predileção direto. A gente vê a predileção de Abraão para com Isaac, que é filho da mulher que ele ama, é o herdeiro. E a gente vê essa predileção indo adiante naquela geração, naquela família. Aí a gente vai para Isaac e vê que ele amava muito mais a Esaú. Por quê? Porque Esaú é caçador. Esaú é cabra macho, vai lá, caça, traz a caça para casa e o pai se orgulha. Enquanto a mãe prefere Jacó, que é caseiro, fica lá com a mãe, ajuda nas tarefas de casa, sabe fazer um guisado delicioso. E a mãe tem predileção para Jacó e o pai para Esaú, a ponto deles terem uma cumplicidade com os filhos doentia, da mãe chegar a macumunar com o filho mais novo para enganar o próprio marido, e o filho mais novo enganar o pai a fim de ter a bênção que ele tanto deseja, o direito de primogenitura. E a gente vê essa patologia não parando em Isaac, ela vai além. Aí a gente vê Jacó, e aí a predileção dele por José, de todos os filhos, o José é o queridinho, e aí ele dá uma túnica para José, ele faz questão de mostrar que era o filho que ele amava, da mulher que ele amava. E a gente vê que em José, esse nível de predileção e patologia na família chega no seu clímax, porque ali, toda vez que nós vemos predileção, e na nossa casa, se a gente tiver essa postura de predileção, de preferência, o que a gente vai ver é sempre gerando uma cultura de ódio, de revolta, de rivalidade entre irmãos, de indignação dentro de casa, porque o pai vai perdendo, ou a mãe vai perdendo, o senso de justiça, de equidade, de tratar os filhos do mesmo modo, no sentido de trazer amor, de demonstrar afeto, graça, carinho. A gente vai ver que isso vai gerando uma patologia cada vez maior. Em José, ela encontra o clímax, porque os irmãos têm ódio de José. Tem ódio, vendem um irmão, contam uma mentira para o pai, 20 anos perpetuam a mentira que José tinha sido morto. Você imagina isso? Todo aniversário de morte de José, Jacó chorando, e os filhos vendo aquilo, e todo mundo quieto, mantém a história que ele foi morto. Mas José, louvado seja Deus, que consegue redimir isso na vida dele, acaba com esse mal, com essa falha no caráter, essa falha na família. Mas a gente vê que onde tem predileções, a perda do senso de justiça, e a gente vai ver rivalidade, cultura de ódio, filhos revoltados, indignados.
Nós estaremos provocando a ira dos nossos filhos quando nós temos essa postura de predileção. Mas um terceiro fator que a gente pode ressaltar é quando nós perdemos o equilíbrio na vida. Quando nós não temos equilíbrio no temperamento, quando nós nos tornamos desequilibrados, quando a gente não consegue ter um equilíbrio entre encorajamento e disciplina. A gente aprende no próprio Jesus, segundo João, que nele havia graça e verdade. Graça e verdade estavam sobre ele. Eu vejo muitos pais que ou caem no encorajamento excessivo ou numa disciplina excessiva. Quando você disciplina severamente, mas não sabe encorajar, você vai gerar um filho revoltado. Mas se você encoraja demais e não coloca limites, você vai gerar um mimado. Se a gente não tem esse equilíbrio, ou a gente vai gerar filhos mimados e que um dia vão se rebelar contra Deus, porque não foram ensinados a respeitarem limites, a respeitarem autoridade, não vão saber ouvir não na vida, não vão saber lidar com a frustração, porque em toda a criação eles só ouviram meu filho querido, amado, sempre ouviram sim, nunca ouviram não, e quando se depararem com não na vida, não vão saber lidar com isso. Nós não vamos estar lidando direito, trabalhando direito o caráter deles, formando o caráter deles. Podemos gerar pessoas doentias, com patologias doentias aí, de caráter doentio, se a gente não souber trazer esse equilíbrio. Tem hora que os nossos filhos precisam de disciplina, tem hora que eles precisam ouvir não, tem hora que eles precisam ser corrigidos, e tem hora que a gente precisa encorajar. Tem hora que eles precisam ouvir a nossa palavra: filho, eu creio em você, eu acredito em você, Deus é conosco. Filho, eu vejo essa virtude em você, isso aqui é potencial, e a gente trabalhar nos potenciais e saber aparar os defeitos e trabalhar desses dois sentidos. Então, quando você é excessivamente aquele cara que disciplina, severo, você vai gerar um filho que vai se revoltar lá na frente, que nunca ouviu uma palavra de amor do pai, nunca ouviu um te amo, nunca teve um abraço, nada. Tem uma série na Netflix que eu gosto de humor, que é o Rancho, The Ranch, eu gosto demais daquela série. É engraçado, o pai dele é brutão, do Texas. Aí eles brincam com o pai, porque o pai nunca deu um abraço neles, né? Aí tem hora que o pai fala meio severo, eles falam: nossa, hoje ele está amoroso, porque o pai é só severo, é só chibata. Mas por outro lado tem os pais, que a maioria a gente vê nos nossos dias, que é esse encorajamento apenas, é só a palavra de encorajamento, e vai filho, e não tem o lado da disciplina, do aparar as arestas que é preciso nós trabalharmos. Quarto, pais que não reconhecem a diferença dos filhos, não sabem diferenciar um filho do outro. Tem um filho que é mais extrovertido, tem um que é mais introvertido, tem um filho que lida melhor com umas coisas, outro com outro, e a gente quer tratar como se fosse igualzinho. A gente trata igual no sentido de dar afeto, amor, carinho, mas a gente tem que saber ver as diferenças dos filhos. Eu vejo pessoas com essa dificuldade, às vezes até na área da pedagogia. Como eu citei aqui algumas vezes, o pessoal que não tem filho, às vezes acha que o filho é uma maquininha, o ser humano é uma máquina. Se você apertar o botão X, vai dar certo a criação. Aí eu falava para minha esposa, na ocasião, quando a gente via esse caso: espera ter o primeiro filho que vai ver, que não é máquina. Não adianta você falar assim: não, eu vi um artigo na internet, não, mas tem um livro aqui do pedagogo X, que se a gente fizer assim, trabalhar assado, nosso filho vai sair assim lá na frente. Para com isso, não é máquina não, que você aperta o botão, vai. A gente tem que saber ver como é que os nossos filhos são, perceber o temperamento deles, se eles são mais melancólicos, mais sanguíneos, como é que eles são, e a gente trabalhar a partir do temperamento, da personalidade, do perfil, trabalhar assim. Não adianta achar que é um robozinho que você apertou vai dar certo e lá no final vai ser assado e pronto. Eu vejo gente caindo dessa forma, e hoje a tão conhecida teoria de gênero, que anula as diferenças, né? Até de gênero não tem diferença. Então a gente está no contexto que está tratando tudo igual. Trate diferente. Às vezes a Lê brinca que eu vou lá e trato a Lavínia como uma princesinha, e eu faço questão de ressaltar a diferença mesmo. Eu não trabalho afeto diferente não, mas eu ressalto as diferenças. Ela é mulher mesmo, ela tem que ser cuidada, ela é minha princesa mesmo, e o meu filho é cabra macho, velho. A gente tem que cuidar das mulheres.
cuida da tua irmã, vamos estar juntos. Se a gente está num contexto que ele vai ouvir na escola, vai ouvir na mídia, vai ver nos filmes, que a gente não consegue assistir um filme sossegado hoje. Se você for um filme de comédia, classificação 12 anos, vamos assistir com a família, daqui no meio tem a narrativa de gênero lá. Vamos aqui. Não tem paz hoje, está chato já, que quem enfia a goela abaixo esse negócio. Já está chato. Qualquer coisa que você vê está lá a narrativa. E aí eu faço questão de ressaltar a diferença. Filho é para você crescer macho, corajoso, cuidar da esposa, levar o pão para casa, cuidar especialmente seu sacerdote do lar, tem que ensinar esse lado do provedor, do cara que cuida. Hoje eu compartilhei um vídeo nas minhas redes sociais do pai toda hora salvando a criança, né? O pai está deitado, a criança está caindo, ele pega daqui, sai correndo da frente do balanço. Tem que ter esse perfil do pai que cuida, que protege. É isso, eu quero ressaltar isso. Você é homem, velho, é macho, carinho, mas criar um cara que vai ter identidade que Deus colocou para ele ter. E a mulher fazer questão de trabalhar isso nela. Então assim, eu faço questão às vezes de tratar, porque é diferente, não adianta querer falar que é igual, que eles vão escolher, não é assim não. Eu faço questão de ressaltar as diferenças. Claro que eu estou falando de gênero, mas como eu já pontuei, a questão do perfil, do temperamento, sabe? Ver também, eu não sei se é só comigo, não deve ser, quando você percebe no teu filho um perfil de algum parente, nossa, ela parece, então eu vejo ela vindo, às vezes ela lembra alguns parentes meus, num certo sentido arrojado, quer as coisas e tal, eu falei, isso é legal, lutar pelo que quer, mas com limite, né? Não pode passar em cima, não pode, então é isso que eu tenho que trabalhar nela. No outro, está mais introvertido, vamos trabalhar isso aqui nele melhor. É isso, tentar trabalhar para que eles sejam melhores do que nós, amém? Você quer que seu filho seja melhor que você? Seja um homem de Deus muito melhor que você, uma mulher de Deus muito melhor que você? Eu quero. E sejam assim, mas muito melhor que a gente. Muito melhor. Se Deus quiser, a gente vai conseguir preparar uma geração aqui da Igreja Cristã Raiz muito melhor que a nossa. Amém? Amém, irmão? Dá um glória a Deus aí. Amém, amém. Amém com fé. Outra coisa, falta de diálogo. Quando a gente não consegue se comunicar com os nossos filhos, a gente fica cheio de dedos para falar com eles, não consegue chegar no mundo deles, brincar com eles. Sabe, o que impede você de conversar, sentar com seus filhos? Às vezes a gente vê um abismo nas gerações, que já é comum um pouco o jeito de pensar, as gírias, o jeito que eles pensam, já é diferente, eles estão numa era tecnológica. Eu que não sou tão velho, já fico assim, o Elias lá, a professora fica chipando os alunos, o que é isso, velho? O que é chipar? Eu já pensei em chip de celular, não entendi nada. Chipar é você formar casalzinho, eu nunca ouvi isso na minha vida, chipar, o que é isso? E olha que eu falo gíria, às vezes brinco, mas eu nunca ouvi essa, quer dizer, já estou ficando velho. Já. A gente tem que tentar entender o mundo deles e falar, conversar, brincar. Eu tento brincar com Elias, assim, procurar não ter aquela, daqui a pouco eu vou falar inclusive, não ter aquela postura extremamente legalista, sabe, que afasta o filho, severo. Não, vamos brincar, vamos dar risada junto, mas é procurar entender o mundo deles. O João Alexandre tem uma canção que ele canta com o filho dele, os dois monstros musicalmente. Tanto o João Alexandre como o Felipe Silveira são monstros musicalmente. O Felipe toca teclado como ninguém, piano como ninguém. E o João Alexandre você já conhece, não precisa falar. E aí eles têm uma música que fala do pai e do filho, né? Eu sou fluminense, ele é Flá. E vão falando desse abismo entre as gerações. E por isso Deus tem que ser para nós ponto de encontro e uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Essa música é legal, depois você procura lá. Deus tem que ser essa ponte entre os filhos, porque o mundo que a gente vive é diferente, eles estão em outra geração, pensam diferente de nós. A gente está nessa cultura que dificulta o diálogo, que é o maldito celular, e eu não vou sair fora, porque a gente fica nessa porcaria muito. Isso atrapalha a nossa comunicação, o nosso diálogo, é uma porcaria isso. A gente vicia nessa porca. Isso aqui vicia, é igual droga, não é? Ou não, só eu que sou pecador, né? Desculpa, eu estou na igreja cheia de santo. Vão todos sair daqui voando, né? Ô pastor, a paz do Senhor. Querubins.
Isso aqui é uma porcaria, isso aqui dificulta a nossa vida. Às vezes a gente pega, não, é que eu preciso falar aqui no WhatsApp rapidinho com o irmão, não sei o quê, mas aí vai ver, já passou um tempão que a gente está nessa porcaria. E dificulta, eles também, eles já nasceram no mundo dessa porcaria. Eu não estou falando que tem um lado bom isso aqui, né? Estou falando do lado ruim, que é uma porcaria. Mas eles já nasceram. Nós que não vivemos nisso aqui, já temos dificuldade, imagina eles que já nasceram nisso. Tudo é o celular, tudo é o Google, tudo é... Isso aqui dificulta o nosso diálogo, a gente precisa tentar criar formas de trabalhar, de, sei lá, coloca horário, chega, não põe o celular na mesa, bota, igual aqueles, tem show hoje em dia que o pessoal deixa, lá ó, põe seu celular aqui e assiste, nada de filmar, ou reuniões, põe o celular, talvez a gente tenha que chegar numa radicalidade dessa em casa, ó, guarda o celular e esquece o celular por um tempo, para a gente poder ter diálogo. O não desenvolvimento de confiança nos filhos. E às vezes o que eu falei, o pai é tão severo ou tão legalista que o filho fica com medo de falar das dificuldades, sabe, dos pecados da juventude, que você e eu passamos. E aí às vezes o pai virou crente, ó filho, misericórdia, filho, nossa. Aí o filho, pô, eu não vou falar com meu pai porque só vou levar chibata, não vou ser ajudado, não vou ser encorajado, não vai trabalhar, só ouve palavra severa, e esquece que você pecava também quando era bastante na juventude. Não seja um hipócrita legalista, a gente não pode ter essa postura, que é um outro fator aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, mas uma outra dificuldade de gerar essa confiança é quando o pai se torna áspero demais, tudo é no grito, tudo é na surra, a gente resolve na porrada, né? O filho vem, deixa comigo, né? Pá, só gritaria e pancada. Só a linguagem que o filho vê para o pai é só pancada, legalismo, gritaria. É outro ponto que a gente pode levar os filhos à indignação. E como eu falei, a hipocrisia. Quando os filhos olham para nós e não vem aquilo que a gente ensina, né? Você fala para o filho uma coisa, mas você faz tudo diferente na vida. E você não consegue enganar seu filho, nem eu os meus. Eu não escondo os meus erros, não. Aliás, tem hora que eu até falo irônico para eles darem risada. Então, assim, uma das coisas que eu tenho que trabalhar é o trânsito. Eu sou meio bravo no trânsito ainda. Eu confesso. Eu não tenho paciência com quem não presta atenção nas coisas. Aí eu brinco com eles assim, vocês têm que ser mais calmo, igual o papai no trânsito. Aí eles, é. Aí eu já estou falando assim, eles sabem, eu não fico escondendo. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Eu também preciso de graça. Eu quero ensinar eles exatamente não terem esse medo de confessarem os seus pecados, suas vulnerabilidades, mas terem a certeza que eles contam com um Deus de misericórdia e graça que trabalha em nós. Eu quero falar quando eu ponho os meus defeitos para eles assim, o pai não está pronto não, estou cheio de problema, preciso de graça. E vocês podem contar com esse Deus que trabalha em nós. O Deus que começou a boa obra, mas um dia ele vai terminar em Cristo Jesus. Porque um dia, João diz, nós seremos como ele é. Amém? Seremos como ele é. Então não adianta você ficar, filho, não faça isso, mas ele vê você fazendo. Ele vai falar, pô, ele vai ficar indignado, ele vai se rebelar com Deus, com a igreja. Fala, pô, meu pai é um hipócrita, a vida inteira falava um monte de coisa e não fazia nada assim em casa. Em casa era ignorante, era grosso, era nada a ver. Falava de ajudar as pessoas, não ajudava ninguém, não fazia nada. O filho vai crescer com raiva, com ódio da igreja, do pai. Não adianta você querer ficar tapando o sol com a peneira. Corrige, mas mostra, filho, papai tem problemas, eu tenho erros, eu não escondo, vocês sabem, não adianta eu querer esconder, vocês sabem, mas a gente tem que procurar se aperfeiçoar em Cristo Jesus, e vamos trabalhar juntos, um na vida do outro. Agora, a gente vê que Paulo fala assim, não provoque os seus filhos a ira, ou não desanimem eles, para que eles não desanimem do caminho, e a gente viu aqui, podemos fazer com que eles desanimem, tendo uma postura hipócrita, tendo aspereza, falta de diálogo, não reconhecer as diferenças, desequilíbrio, favoritismo ou predileção de filhos e o excesso de proteção. Agora, como é que a gente pode então trabalhar a vida deles de uma maneira correta? E aí Paulo ele usa uma palavra aqui que eu gostaria de ressaltar que as traduções da Bíblia não conseguem ser tão fiéis à expressão grega. Porque ele vai falar assim, não provoque os seus filhos a ira, aí comigo verso 4. Mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Criai-os na disciplina e na instrução
do Senhor, ou dependendo da tua versão, criai-os na lei do Senhor, na instrução do Senhor. A gente pode entender instrução, educação, disciplina do Senhor, lei do Senhor, mas todas essas expressões, quando traduzidas, não dão o sentido que Paulo usa no grego, que é a palavra paideia. Criai-os na paideia do Senhor. O que é isso? Não é só ligado a você dar informações para os seus filhos. A paideia naquela cultura lá tem a ver com os valores que a cultura tinha e que os pais tinham que inculcar nos filhos para prepará-los para a cultura grega. Então não é só dar informação, tem a ver com enculturação. Você preparar o seu filho para ele entender o papel dele dentro daquela cultura grega. Mais do que isso, os gregos falavam da verdade, da bondade e da beleza, da aletheia verdade, está vendo? Da aletheia verdade, do ágatos, bondade, e do kalos, a beleza, o desejo. E para eles essas coisas não poderiam ser separadas. Eles estavam querendo dizer assim que o filho, o grego, ele tinha que entender a aletheia verdade e responder a verdade, tinha que entender o senso de bondade e responder corretamente a esse senso de bondade, de justiça, e também perceber a beleza que tragava eles para dentro da bondade e da verdade. Então, verdade, bondade e beleza, que era o macrocosmos, existia isso e era possível captar isso, tinha relação com a nossa razão, com o nosso senso de moralidade e com o nosso senso estético de beleza. Então havia o macrocosmos e o microcosmos na alma do homem. Então no mundo tem verdade, bondade e beleza. Em nós existe a razão que capta essa verdade, existe o senso de certo e errado, capta a bondade, a justiça e o senso de beleza. E como a gente fala muito de verdade, de instruir na palavra de Deus, da vontade de Deus, a gente fala isso sempre. A gente já falou aqui várias vezes de não flexibilizar e relativizar a moral judaico-cristã. Nós não podemos deixar que os nossos filhos entendam que isso é construído socialmente, que isso é relativo. Não. Deus colocou isso no mundo, na criação, de modo que Paulo vai dizer que aqueles que não têm a lei de Deus vão ser julgados segundo a lei da sua consciência, porque no íntimo do ser humano, ele sabe o que é certo e errado. A gente tem esse senso em nós de certo e errado. Qualquer cultura você vai ver que existe esse senso de certo e errado, e esses homens vão ser julgados por a sua própria lei da consciência, Paulo vai dizer. Eles não têm a lei de Deus, mas têm a lei da consciência. Em Romanos capítulo 2 a gente vai ver isso aí. Então a gente já sabe da moral e a gente já sabe da verdade. Eu queria falar um pouquinho da beleza, do kalos. A beleza, a gente está acostumado a ver separado da verdade e da bondade. E isso é um grande problema. Porque quando Deus criou o mundo, Ele disse, é bom. O que Ele está mostrando para nós? Que o lado estético também da criação, porque Deus se agrada, e como o professor Luiz, quando esteve conosco, ele fala assim, Deus olhando para a criação, né, apreciando o que Ele havia feito, você olhar para a tua obra também, está implícito ali em Gênesis, Ele diz, é bom. O que Ele está colocando? Valor objetivo também sobre o lado estético. Olha só, sobre a música e sobre a arte. Por que eu estou querendo destacar também o lado do afeto e da beleza? Porque se a gente já sabe da razão, da verdade, da moral, tome cuidado com o lado estético, porque é um lado que tem pegado muita gente. Porque a gente banaliza o estético, banaliza a música. Estamos numa cultura de erotização das crianças, da música, é o funk, é o sertanejo universitário, é não sei o quê, que coloca fatores que nada tem a ver com a fé cristã e que são desconectados desse senso que Deus colocou quando Ele estabeleceu a beleza na criação. Não pense que a beleza é relativa, porque ela não é relativa também. A beleza foi criada para nos tragar para dentro da bondade e da verdade. Esse senso pelo belo, esse desejo que o ser humano tem, quando ele contempla isso na criação, deveria fazê-lo olhar para o Criador, olhar para o que é certo e errado. O papel da beleza é nos trazer para dentro de Deus. E tudo que Deus criou é bom. A música não precisa ser evangélica para ser boa. A gente já cantou, inclusive, uma música aqui uns domingos atrás, né?
Ando devagar porque já tive pressa e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Eu vou falar que isso é feio? Quando você ouve uma canção dessa, você não para pensar na vida, na pressa que a gente tem, na ansiedade que a gente tem que se livrar, sabe, apreciar as coisas que Deus colocou, experimentar os sabores das massas e das maçãs. O que Eclesiastes fala? Põe a tua melhor roupa e vive como quem vai para uma festa. Vive a vida, toma o teu vinho, vive a vida com a tua mulher, se alegra com os teus filhos, vive a vida. Um livro que eu terminei na semana passada, morrer de tanto viver. Vive a vida que Deus te deu para viver. E na vida tem beleza, e quando tem beleza a gente tem que saber apreciar a beleza. Só que a beleza mesmo, não a falsa beleza. Steve Turley, no seu livro falando sobre beleza, ele diz que a beleza genuína, como eu falei, ela nos traz para perto de Deus, da verdade. Já a falsa beleza, ela fica só naquela curtição do momento. Ela não te leva além daquilo. Ela faz você ter uma postura olhando só para o prazer momentâneo, egocêntrica. Uma certa freira acabou de palestrar, ela falou assim: por que o cara paga uma prostituta depois de ter relação com ela? Eu falo, paga para ela ir embora. Ele só paga para ela ir embora. Porque a falsa beleza é esse prazer momentâneo, egocêntrico. A verdadeira beleza te leva a ter compromisso, te leva a ir além de si mesmo. A verdadeira beleza faz você morrer para si mesmo e viver para a beleza, para quem te puxa para dentro da verdade. A verdadeira beleza faz a gente viver além de nós mesmos. Por isso que o casamento é você morrer para si, viver para a relação, se entregar para a relação, se sacrificar pela relação, se sacrificar pelos filhos. Aí que está a verdadeira beleza de Deus. Então tem muita falsa beleza nos nossos dias. Se a canção não te faz olhar para o Criador, não te faz para ir além do mero momento e da curtição, é uma falsa beleza. Mesmo que ela não proclame explicitamente as besteiras que a gente ouve em muitas canções hoje. Não é só o que ela fala na canção, se ela está proclamando alguma coisa contrária aos valores de Deus, mas se ela te faz só ficar ali, ó, só ali, na curtição do momento. Aí a gente tem que parar. Eu queria ressaltar porque a gente não fala de beleza, e muitos dos nossos filhos têm sido captados por isso. Aliás, essa geração, o ser humano, ele é movido muito por desejo, né? A gente é movido pelo desejo, pela estética. A gente corre atrás, uma das expressões bíblicas, o homem é um ser que deseja, é um ser que ama. É isso que faz ele caminhar e ir atrás dos sonhos, das ambições. Nós somos seres que desejam. E tem muitos filhos que estão sendo captados por uma falsa beleza. É o sexo sem compromisso, é a relação sem compromisso, é curtição do momento apenas, não faz com que eles olhem para além de si mesmo. Só faz eles quererem curtir o momento. Eu não estou falando que a gente tem que jogar fora a cultura pop não, viu gente? Eu estou dizendo para saber dosar algumas coisas. A cultura pop, Charles Colson fala que não tem nada de ruim de você de vez em quando comer um algodão doce, comer um chocolate. Agora, se a tua dieta virar algodão doce e chocolate, aí você está com um problema. Eu acho que o problema hoje dessa geração muito é porque a dieta dela é só de curtição, momento, é só cultura pop, é só porcaria, não vai além de si mesmo. Ela não consegue pensar além, ela não consegue olhar para o alto, para o Criador, ela não consegue ter compromisso com nada. Por isso que a gente está tendo dificuldade de instruir essa geração, ela não consegue nem ter concentração, porque ela está habituada a coisas rápidas, fáceis, fast food, é tudo coisa do momento. Um filme, uma série da Netflix não demanda muito de você, é só uma série de sensações. Agora, um livro faz você ter que se concentrar, começo, meio e fim, se esforçar, prestar atenção. Culto faz o jovem ter que ficar lá prestando atenção. Eles têm dificuldade, o meu filho tem dificuldade de prestar atenção no culto. Por quê? Porque é o tempo todo coisa rápida. É só um caminhão de sensação só. É vídeo do TikTok, que é um minuto, eu acho, né? É um minuto, gente. Que um minuto você faz com um minuto?
Tem até cristão que está tentando entrar no TikTok para se comunicar com essa geração. Fala, como que a gente prega 1 minuto? O que passa para os moleques 1 minuto? A gente tem que tentar, mas vamos aprender a concentrar, se esforçar mais. Então eu queria ressaltar o lado da beleza, porque é uma coisa que parece boba, a gente trata de maneira banal, essa que é a verdade. A gente não fala muito de música, de estética, porque a gente trata isso de maneira banal. Parece que não é nada, mas é. Então, vá um pouco além só dessa cultura. A gente tem que começar a mostrar algo mais para os nossos filhos. Mostrar que Deus colocou, sim, valor objetivo na beleza, porque quando eles começam a entender as coisas integradas, eles vão ter uma visão mais ampla da vida, da realidade. Porque o que Paulo está falando aqui, ele acrescenta não só a paideia, os nossos filhos entenderem como os gregos, não, ele faz questão de acrescentar a paideia do Senhor. Instruir os seus filhos na paideia do Senhor. Semelhantemente os gregos, a gente crê em verdade, a gente crê em bondade, a gente crê em beleza e crê que tudo isso está em Deus. Ele fala, instruir na paideia do Senhor, ou seja, você tem que preparar o seu filho para a cultura do reino, para ele viver os valores do reino, para ele saber o papel dele dentro do reino de Deus. Primeiro o papel dele como filho, e como filho, honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida boa e longa sobre a terra. O teu papel como filho, ele aprendeu o papel como pai, a filha aprender como esposa, como mãe, e eles entenderam os papéis dele na sociedade, é instruir na paideia do Senhor, a gente passar os valores do reino de Deus para os nossos filhos, ensinar para eles o padrão de humanidade que é Cristo Jesus. Então instruir na paideia do Senhor. Qual é o jeito positivo de Paulo? Olha, você tem que instruir o teu filho e lembrar que ele não vive debaixo da Babilônia, ele vive na Nova Jerusalém, e na Nova Jerusalém toda a glória e toda a honra é ao Cordeiro que foi morto para nos dar nova vida. Toda a honra e toda a glória é a Cristo Jesus. E a vida dos nossos filhos tem que ser um culto constante a Ele. Quando a gente fala de ortodoxia, ensino correto, teologia, tem um pensador chamado Hans von Balthasar, que ele faz questão de lembrar que antes disso, essa palavra ortodoxo, ela tem a ver com doxologia, tem a ver com a glória correta. De modo que o nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso louvor, tudo aquilo que a gente faz de belo, as nossas afeições, tem que ser uma constante elevação de glórias a Deus, louvor a Deus. A nossa vida tem que ser uma glória correta a Deus, um louvor correto a Deus. Amém? Instruí-los na paideia do Senhor, na cultura do reino de Deus. A gente tem que formá-los nessa cultura. E eu gostaria que a gente orasse para que Deus nos desse essa graça. Amém? Que Deus nos ajude a instruir os nossos filhos na cultura do reino de Deus. Pai Santo, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, como pais, maridos. Hoje nós celebramos esse dia, mas aqui, na Tua palavra, é um dever que não apenas restrito aos homens, mas também às mães, é pais. Nós queremos ter uma postura como Paulo nos ensina, nos ajuda a termos uma atitude que venha refletir a atitude que o Senhor tem para conosco, porque o Senhor é um Deus extremamente bondoso. A Tua palavra te apresenta como Deus é amor, Deus é ágape, é amor sacrificial, mas esse amor sacrificial não faz com que o Senhor passe a mão na nossa cabeça quando nós erramos, porque um pai disciplina o filho a quem ele ama, e nós te bendizemos todas as vezes que o Senhor nos disciplina. Nós precisamos da Tua disciplina, para que a gente venha ser participante da Tua santidade, diz a Tua palavra. Nos dá essa mesma coragem e postura, Senhor, nessa noite nós te pedimos, para que os nossos filhos sejam disciplinados, para que um dia venham participar da santidade de Deus, para que a glória de Cristo Jesus seja vista na vida deles. Nos dê sabedoria nesse contexto tão difícil. Nós não queremos menosprezar nada nesse contexto, nem as raposinhas que destroem as vinhas. Não queremos banalizar coisa alguma, nem aquilo que a gente olha e fala, isso é besteira. Nós não queremos banalizar nada. Por quê?
Que a tua palavra nos ensina que o nosso adversário, ele se contenta com muito pouco da nossa vida. O pouco que ele tem, ele pode fazer uma armadilha conosco. Ele pode gerar um caos na nossa família com pouco, com pouco. É por isso que a tua palavra diz que o nosso culto tem que ser total. É sacrifício totalmente queimado. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é culto pleno, é culto total. Nós não queremos negociar nenhum fator da nossa vida, e que o Senhor nos encontre como pais, totalmente comprometidos a enculturar os nossos filhos na tua paideia, no teu reino, na cultura do teu reino. Faz isso conosco, nos ajuda a instruir a tua palavra no coração dos nossos filhos, nos ajuda a ensiná-los, a submeterem a razão deles à tua palavra, a submeterem o senso de moral deles à moral que o Senhor estabeleceu nesse mundo, e a estabelecer esse senso de desejo, a beleza que o Senhor colocou no mundo. Faz isso para o teu louvor e para a tua glória, nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho Jesus, amém.